Bem-vindos a mais um episódio do Além da Pele, onde mergulhamos nas conversas que realmente importam entre beleza, saúde e principalmente ciência. Eu sou Juliana Salgado, dermatologista, e hoje estou honrada em receber a doutora Érica Paniago, médica endocrinologista. Nós nos formamos juntas na Universidade Federal de Goiás. Ela é especialista titulada pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mestre e doutora em endocrinologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Doutora Érica, muito obrigada por estar aqui e que essa conversa inspire muitas mulheres a buscar informação com profundidade, verdade e ciência. Bem, Juliana, eu que agradeço o convite de participar desse programa com um tema extremamente relevante para a saúde da mulher. Vamos lá, vamos falar então de reposição hormonal. Érica, nós falamos muito em menopausa e em reposição hormonal, que é algo ainda muito controverso, né? Nós temos uma formação acadêmica muito conservadora e isso é controverso há muitos anos. E mais controverso ainda é a forma como muitas pessoas fazem esse manejo hormonal, focados principalmente em, às vezes, até desejos estéticos, né? Em ganho de massa, em melhora de performance em academia, enfim. Como é que você enxerga a terapia de reposição hormonal, Érica? Bem, eu acho que o primeiro princípio, né, que a gente precisa focar é de que terapia de reposição na menopausa não é obrigatório. O primeiro ponto é que é um desejo da mulher, desde que ela não tenha contraindicações. Vamos começar falando o que são contraindicações para uma terapia de reposição hormonal, que a mulher tem história de trombose, nela ou em parente de primeiro grau, e câncer de mama, nela em parente de primeiro grau. Então, são contraindicações que a gente vai respeitar. Fora isso, as mulheres podem fazer, não é obrigatório. Como é, por exemplo, um tratamento de reposição de hormônio da tireoide, onde eu não dou essa opção, eu tenho que tratar, é um hormônio necessário. Mas eu digo que essa história de que não é necessário tem vírgulas, né? Porque como é que a gente fica sem um hormônio que deixa a gente bem? Então, eu falo que depende muito também da sintomatologia, do cortejo sintomatológico que essa mulher vem carregando nessa fase de perimenopausa e Exato. menopausa. E que são ruins. É uma fase muito difícil Exatamente. para a mulher. Exatamente. Juliana, eu tenho um antecedente de câncer de mama na minha família, e eu batia no peito e falava: "Nunca, jamais, farei". Até que os sintomas batem à sua porta e você, assim, você fica limitada em muitos aspectos. Então a gente, né, segura a onda, né, por algum tempo, mas chega um momento que muitas mulheres precisam disso, né, para viver de uma forma melhor, Qualidade né, de de vida. qualidade de Então, vida. esta é a principal indicação da terapia hormonal na menopausa, é garantir uma qualidade de vida. As ondas a gente segura, mas são ruins. Então, as ondas de calor, os fogachos, são sintomas muito ruins de serem sentidos. O sono fica prejudicado, a disposição fica prejudicada, o humor muda. Então, a qualidade de vida é impactada. Então, a gente repõe para melhorar a qualidade de vida. A história da estética, ela acaba hoje sendo muito mais comercial do que realmente o que nós utilizamos como indicação. Eh, Nós estamos aqui falando com você, dermatologista, e é claro que para a pele a gente tem benefícios. Qual que é a sua visão em relação à Não, pele? sem dúvida. Porque esse cortejo sintomatológico, ele esbarra. Eu falo que tem o bloquinho da dermatologia, né, então, é uma pele que ela perde a hidratação, ela perde o turgor, é uma pele que se torna mais fina, mais seca, o cabelo se torna mais opaco, mais fino, mais quebradiço. As unhas, né, a gente vai observando aquelas estrias, né, na unha, aqueles pequenos relevos na unha, eu brinco que é o cabelo branco da unha. Então isso vai incomodando esteticamente e impactando na autoestima da mulher. Agora, a reposição hormonal, sem dúvida, ela é uma boa aliada. Então a mulher que faz a reposição porque o estrogênio é muito bom para a pele.
né. Eu não estou falando da reposição da testosterona, eu estou falando de repor aquilo que realmente falta nessa fase da menopausa. Então o estrogênio ele sem dúvida melhora muito a qualidade da pele. Ele melhora a hidratação, ele melhora a produção de colágeno. Quando melhora a hidratação e a produção de colágeno, melhora então a flacidez, o turgor, o viço, né, no interior a gente fala viço. O viço da pele, os cabelos ficam melhores, então sem dúvida que assim, dermatologicamente falando, a gente tem muitos benefícios tratando aquilo que falta. Exatamente, né. Tá, esse é um ponto, porque essas suplementações que a gente vê por aí, elas vêm acompanhadas por um cortejo de sintomas, colaterais que são, assim, devastadores às vezes. Exato. Então o que nós precisamos é de repor o que nós perdemos. Então o que nós perdemos? Hormônios femininos. Então a base da terapia de reposição da menopausa é fazer estradiol, que é o hormônio feminino mais importante para gente. A progesterona, ela vai ser feita em mulheres que têm útero, porque é a proteção do útero. Então, para evitar o espessamento do endométrio, a gente vai utilizar a progesterona em mulheres que têm útero. Quando não tem útero, nós vamos poder tratar só com Com o estradiol, estrogênio. só com o estrogênio, Uhum, que vai ser o suficiente para cobrir as necessidades relacionadas a sintomas de fogacho, humor, sono e pele também. com certeza. E às vezes existem queixas. Eu não sei se você, na sua prática, também pega as mulheres que chegam fazendo reposição hormonal com queixas de efeitos colaterais dermatológicos. Sim, às vezes é quando erra, né, a mão na reposição, quando se administra em excesso ou de forma inadequada, a gente observa sim. Mas são sintomas mais comuns com outros tipos de hormônio. Mas a gente observa um aumento da oleosidade da pele, às vezes o surgimento de acne, o aumento de pelos em lugares indesejados, né, às vezes o pelinho aqui da região supralabial, em região de areola, até na própria fronte, né, a Uhum. gente observa um aumentozinho de pelo. Os poros às vezes se tornam um pouco mais dilatados. As mulheres que têm predisposição a manchas, essa reposição ela costuma piorar esse processo a gente chama de melanogênese, que é a Uhum. formação do pigmento na pele. Mas são efeitos colaterais que nós conseguimos manejar muito bem na dermatologia. Então eu acho que, assim, primeiro ponto é a gente entender se existe a real necessidade ou não da reposição. E essa necessidade ou não, ela esbarra então em dados laboratoriais, mas principalmente em dados clínicos, de Exato. sintomas que afetem a qualidade de vida, né. Dermatologicamente falando, a pele ela se beneficia sim com a reposição hormonal. Mas é comum que a gente observe esses efeitos colaterais, que são perfeitamente tratáveis. Então é um ajuste de skincare, é às vezes um laser, uma tecnologia que vai ajudar, né, nessa questão das manchas, na questão da acne. Então isso é perfeitamente remanejável, tá? Isso, e a gente trabalhando com os hormônios de forma ah, ética, vamos assim dizer, né? É, a probabilidade é que a gente vai ter sempre maior sucesso em relação à pele. Pensando em alguns efeitos colaterais, talvez por conta de progestágenos, mas também dependendo de qual a gente usa, porque hoje a gente tem produtos que são mais naturais. Quando a gente fala hormônio mais natural, a gente não quer dizer que ele é feito a partir de planta, que ele é fitoterápico. Eh, a gente só quer dizer que ele é mais parecido com o nosso. É só isso. E eles são comprados em farmácia mesmo. Eu nem preciso mandar manipular, é comprado em farmácia. E é uma reposição muito mais fisiológica. É parecido com o que o nosso ovário estaria produzindo. Aproveitando que você falou então, me conta aqui, o que que são os hormônios muito parecidos com o que a gente produz, ou o que que são hormônios bioidênticos? Porque isso aí tá na moda, Tá, né. mas Me conta um pouquinho esse sobre isso. é um nome muito comercial, né? Bioidêntico. As pessoas gostam de ouvir algumas palavras. E é muito mais comercial. Bioidêntico é parecido com o nosso. É, mas não significa que não seja artificial, não significa que seja produzido em laboratório, eles não são feitos a partir de plantas.
Ele simplesmente tem uma molécula que é parecida com o que a gente produz. E ele vai reproduzir uma função fisiológica. E isso não precisa ser feito de forma especial. De novo, existe em farmácia comum, Entendi. prontinho para a gente usar. Eu não preciso mandar fazer. Comercialmente falando, eu tenho os diferentes tipos de estrogênio, mas Exatamente. todos são bioidênticos. Nem todos. Nós temos estrogênios que não são tão parecidos. E a gente tem, por exemplo, o estradiol. O estradiol, que hoje é a base da maioria da reposição que a gente usa para essa parte estrogênica, ele é muito igual ao nosso. Então, eu poderia até chamar de bioidêntico. É porque a gente evita palavras que levem as pessoas a comprar uma imagem Não é. que é É. over, não é comum, é simples, é É porque é fácil. bioidêntico não faz mal. Eu acho que é esse o apelo Exato, que comercial, não né, ele é tão parecido que ele é idêntico, então não é, né. Exato. Não, ele é um hormônio, ele precisa a pessoa precisa ter a indicação, o médico precisa de individualizar o tratamento, aí sim, aí a gente vai ter segurança no tratamento. Ok, E isso é super possível, né. ok. E, Érica, me fala um pouquinho sobre, assim, porque tem várias formas de se administrar os hormônios. A gente sabe que hoje existem, formas em géis, né, que a gente aplica na pele, ou aplica no braço, ou aplica na perna. Existem formas orais, existem formas de aplicação tópica na vagina, e existem os famosos chips, se é assim que eu posso te dizer, que são os implantes, né. Me fala um pouquinho dos chips. Bem, chip até onde eu saiba é uma peça de computador, né. Tá Nós não certo. usamos chip. Ainda não, né? Ainda não, eu espero que a gente possa demorar um pouco mais para usar chip mesmo, mas, são implantes hormonais. Hoje existe um implante hormonal que a gente indica de forma ética, que é um progestágeno, né, que é o Implanon. Este é o único. Todos os outros implantes e que as pessoas compram como chip, nada mais é do que um tubinho de silicone que é manipulado em farmácias e onde o médico pode colocar o que quiser ali dentro, Juliana. O que quiser, o hormônio que quiser, na quantidade que quiser. E você me conhece, você sabe que eu sou absolutamente a favor da ciência. Me prove que é eficaz. Me prove que é seguro para o meu paciente, que eu vou acreditar e eu vou usar. Qual que é o problema desses implantes chips? Eles não foram estudados. E quando fala que tem estudos, são estudos de péssima qualidade. Estudos que não têm valor científico. Não basta ter um estudo para falar que isso é ciência. Estudo tem que ter qualidade. A gente tem que saber interpretar um estudo. Então, eles são. Vai ficar 6 meses funcionando em você. Como que você sabe que vai ficar 6 meses funcionando se ele nunca foi testado? Como é que você sabe que em você funciona igual funcionaria em mim? Esse é um ponto extremamente importante, porque, assim, primeiro, você não tem como retirar o implante. Essa liberação que é feita de uma forma que nós não conseguimos mensurar, Exato. e eu acho que o mais importante, cada corpo reage de um jeito. A dose de 1 grama de dipirona que seja que você toma é diferente no seu corpo da mesma dose, do mesmo comprimido, do mesmo laboratório que eu Exato. tomo. Então não tem como você individualizar muito bem E o quando você pega uma tratamento. dipirona, a dipirona foi estudada. É. São 10, 15, 20 mil pacientes estudados no mesmo protocolo para saber essas variações inter e intraindividuais. Esse tipo de implante que hoje está sendo vendido, eles não foram estudados assim. Mas o fulano de tal já colocou em 20 mil pacientes dele. Experiência de médico individual não tem valor científico, me desculpem, isso Não, não é não, com ciência, né. certeza. É, Então, e a ciência é soberana sempre. experiência individual, ela é do médico. Ele não pode generalizar isso, para os pacientes dele funcionou daquele jeito, significa que para todo mundo vai funcionar. Então eu não indico esse tipo de implante,
A minha sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, também não indica, inclusive porque o que é colocado geralmente dentro desse implante nem é a reposição habitual. É isso que eu ia te falar, porque normalmente a gente observa, é uma reposição, não é bem o que está faltando, é meio que uma reposição suplementar, né. Exato, não é nem suplementar, né, assim, na realidade, o que vai ali ou é gestrinona É, ou outros esteroides anabolizantes. Gestrinona é esteroide anabolizante, anabolizante, ele é é. derivado de testosterona, ponto. O que que você espera para a pele, Juliana? Você como dermatologista para um esteroide É, anabolizante. a primeira coisa que a gente observa, eu acho que o consultório da dermatologia é a porta de entrada para os pacientes que estão sob o uso dos implantes, né. Então nós observamos muita mudança na qualidade da pele, acne severa, não só na face, como também no corpo, no tórax, nas costas, uma acne às vezes de difícil manejo. A gente observa muito também um aumento exagerado da oleosidade da pele, os poros vão se tornando mais dilatados, o aparecimento de glândulas. São pequenas erupções que aparecem na pele, parecidas com acne, mas que não tem o pontinho pustuloso da acne, né. A glândula sebácea passa a trabalhar tanto que eu brinco que ela vira halterofilista, né. Então A ela começa proposta a é até aparecer, para glândula ela sebácea. começa a aparecer realmente na pele. Queda de cabelo em pessoas que têm então a alopecia androgenética, né, que é a famosa calvície, a gente observa muito as mulheres, piora, né, o crescimento da fronte, né, a va o ca vai perdendo o cabelo, assim, na linha frontal, na linha pré-auricular. Então, assim, Então, né, esse e o principal que eu vejo, Érica, é a perda de gordura, porque a gente não perde gordura só de onde a gente quer, né. Do abdômen, do bumbum. Então, essa perda de gordura na face, ela é avassaladora, porque a gordura na face, ela tem um papel de sustentação muito importante. Então a gente vê aquele derretimento, né, literalmente um derretimento da face, porque esses coxins de gordura, né, temporais, pré-auricular, essa região, né, da região malar, então eles funcionam como um pilar de uma casa, né. Então quando se perde isso, a gente realmente vê um desabamento. Junte-se a isso, o aumento da espessura da pele que o hormônio provoca, é como se fosse uma masculinização da pele, aquela é uma pele, né. masculinização, É. não é nem como se Então, fosse. eu vejo esse efeito, assim, como um efeito avassalador na pele, isso faz A muita diferença. Esta parte não é comunicada aos pacientes É, que colocam implantes. O que é colocado é a parte boa. A parte boa, o que que é de um implante desse tipo? Vai dar energia? Sim, vai dar mais energia. Vai dar aumento de libido? Com certeza. Homem tem mais libido que mulher. Se eu estou dando um esteroide anabolizante, um derivado de testosterona para mulher, vai aumentar a libido sim. Vai aumentar a massa magra? Vai ficar aquele abdômen de tanquinho super definido. Mulher não fica daquele jeito, gente. eu brinco que a testosterona ela é sedutora, É né, porque a hora sedutora que você vai falando dos efeitos eu fico assim: "Ah, mas eu queria só um pouquinho, a parte boa, não é? eu queria só um pouquinho, pode doutora?". Não, então Essa parte boa é o que vende, é o que é, as pessoas estão buscando. eu Agora, a pele, não contam. O cabelo cair, não conta. Engrossar a voz, Juliana, não volta. Vai ficar com aquela voz. Hipertrofia de clitóris, não volta. Vai ficar daquele é, jeito. Risco cardiovascular, que não esse é um volta. grande problema. Aumenta o risco de AVC, aumenta o risco cardiovascular como um todo. Então, a pessoa está disposta a enfrentar aquilo, é até livre-arbítrio, eu concordo. Mas eu, como médica, eu não me formei para fazer mal para as pessoas. Então, eu não vou vender uma coisa para a pessoa ganhar outra ruim atrás. A conta chega. A É uma conta droga sedutora e a conta chega. Então eu acho que existe uma balança. Eu imagino, minha próxima pergunta para você, em que casos você realmente prescreve, né, a testosterona, que é a droga da vez, né, agora.
Então eu brinco que ela é sedutora, dá vontade queria só um pouquinho também, né, porque realmente são efeitos Se não maravilhosos. tivesse a parte ruim, era Se não bom, ti né? então eu acho que tudo na vida é o equilíbrio, existe uma balança que a gente tem que ponderar o que que de bom você vai ganhar, se o que de bom você vai ganhar, vale a pena o que de ruim você vai É. enfrentar, que é tudo isso que você vem falando, e muitas vezes de forma irreversível. Olha, Então esse é um ponto realmente eu importante. acho que começa com a avaliação laboratorial. Eu não solicito dosagem de testosterona para mulher. Se eu estou buscando falta, como é que eu vou ter falta de uma coisa que eu não tenho, Juliana? Eu só doso testosterona se eu estou buscando excesso. Se a mulher chegar para mim e falar, doutora, eu tô com acne, cabelo tá caindo, minha voz tá ficando grossa, tá nascendo cabelo no peito. Opa, então você pode estar com hiperandrogenismo, pode estar com excesso de testosterona, porque pode ser um tumor de ovário, porque pode ser um tumor de suprarrenal, porque pode ser um ovário policístico. Então, ok, eu vou dosar testosterona em você, mas eu não vou dosar testosterona buscando falta, porque não existe nenhum kit de laboratório no mundo, não é Brasil, capaz de medir com precisão a testosterona de mulher, porque ele foi feito para dosar a testosterona de quem tem. Não, e às vezes também o valor normal, essa coisa de valor normal de laboratório, isso é muito relativo, né, É, porque às vezes o que é normal para mim não é normal para você. mas o valor de referência É o valor de para o referência. kit de laboratório de testosterona para mulher limite inferior, ele é arbitrário. Ah, Ele foi dado. Põe um número, tem que ter um número, põe então X. Aquele número inferior, ele é arbitrário. Estar abaixo daquilo não significa que você tem falta. Eu brinco, mas é verdade. Quando a mulher chega e fala assim: nossa, minha testosterona deu baixa. Eu falo: nossa, que bom, então você realmente é XX, é menina. Porque mulher não é para dosar mesmo, é para estar baixo. Então, não se utiliza a dosagem de testosterona para indicar o uso de testosterona. Hoje, todas as sociedades mundiais que trabalham com hormônio, tanto da ginecologia quanto da endocrinologia, as duas únicas indicações de uso de testosterona em mulher, primeira, mulher com síndrome do desejo sexual hipoativo. Isso é uma doença psiquiátrica, é um distúrbio psiquiátrico. É tão grave que chega a quase uma aversão a sexo. Então, é possível, naquela que já se tentou tudo, antidepressivos, você tenta dose baixa, gel, fisiológico, tentando dar um cheirinho de hormônio. E os estudos são interessantes, eles mostram que realmente melhora nessas mulheres a libido. Elas estavam tendo uma relação sexual por ano e aí elas passam a ter duas por ano. Olha que nossa, beleza, então realmente né? é muito Nossa, como foi é bom, né? muito é Então, muito pequeno, é né. muito pequeno, mas estatisticamente é significativo, É, dobrou. dobrou. Então, P de significância é interessante, dobrou, mas clinicamente é muito pouco expressivo. É tipo assim, vai, vamos tentar. Não tem mais o que Entendi. fazer, vamos tentar. A outra indicação são mulheres que não têm as glândulas adrenais, que são as glândulas que ficam em cima dos rins e que produzem, além do cortisol, também a nossa testosterona. Nosso ovário não é para produzir testosterona. Se ele está produzindo, tem algum problema nele. Entendi. Quem produz a nossa testosterona é a suprarrenal, é a adrenal. Então, mulher que foi para adrenalectomia bilateral, teve um câncer que teve que tirar as duas adrenais. Aí essas mulheres a gente repõe aquele tiquinho que a adrenal dela estaria produzindo e que não tem mais, a gente pode repor. Estas são as duas indicações. Então, você vê como que é utilizado de forma arbitrária. Porque muitas vezes eu vejo, Juliana, como uma história assim, a paciente pediu, eu vou porque senão ela não volta em mim. Mas então se você chegar para mim e falar que não gosta mais da sua mão direita, que você quer tirar a mão direita, eu vou falar: "Então tá bom, vamos tirar a sua mão direita, porque você não gosta dela mesmo". Medicina não é isso. Então se a gente para e explica para as pessoas prós e contras, e nessa situação os contras são muito maiores, é possível que entenda. Agora, se de tudo você quer fazer,
me desculpa, não vai ser comigo. Entendi. Vai ser com alguém que esteja disposto a fazer uma coisa que não é indicada por nenhuma sociedade, né. E é muito complicado, porque às vezes a gente que faz uma medicina séria, a gente ouve muito falando assim: "Poxa, mas, isso é falta de atualização". Não, isso é ética, isso é respeito ao paciente, né. A sociedade hoje é muito imediatista. E eu sei que você não gosta desse termo, dessa modulação, né, mas esse manejo hormonal que a gente vê por aí, ele esbarra muito num desejo imediato, né. Exato. É um desejo rápido, eu quero uma perda de peso, tem que ser rápido, eu quero, né, melhorar minha pele, tem que ser rápido. Então, eu acho que é uma forma sedutora, É né, sedutora. de você partir para efeitos maravilhosos de uma forma muito rápida, mas às custas da sua saúde, que é o que a Exato. gente preza muito e que, né, a nossa geração ela nós temos uma formação muito voltada para o cuidado, né. Então eu acho que é bem isso, né, esse imediatismo das pessoas. É muito também o que você quer ouvir, É. né. Eu quero ouvir que isso é bom. Eu não quero ver a parte ruim, não me conta, nem me conta a parte ruim. Você acha que a reposição hormonal na menopausa, ela consegue melhorar esses efeitos, de cansaço, dessa névoa mental, dessa falta de energia, que esse período da vida da mulher traz? A reposição que eu falo do Sim, estrogênio, da Juliana, progesterona. o que faltou na gente foi o estradiol. Então, o que é por falta dele vai melhorar. É porque esses sintomas não são específicos. Tirando o fogacho, que é aquele calor que Aquele sobe, frio que calorão. desce, né, é uma onda literalmente, é um calor que sobe, um frio que desce, que dá mal-estar. Isso caracteriza essa deficiência estrogênica, ok, né, instabilidade vasomotora. O resto, viver cansa, É, e é uma né, fase da mulher, né, é uma fase de plena, produção no trabalho, atividade. atividade em casa, então ela é uma fase É cansativa uma fase realmente. cansativa, então muitas vezes não é a A falta de falta do hormônio hormônio que está dando. erroneamente a gente interpreta como a testosterona É baixa, porque né, é que bom ter um bode expiatório, né, é fácil. Eu é brinco assim, verdade. tudo não é culpa da tireoide. É, a tireoide também ela é bem Então agora vilã, tudo né, também é agora é culpa culpa da falta da falta da testosterona. testosterona, tudo é falta. Tá certo. Mas uma Mas reposição bem feita, ela melhora muito a qualidade de vida, muito, melhora a disposição, energia, humor, bem-estar, pele. e não necessariamente com a testosterona. Isso é legal a gente deixar claro, porque às Exato. vezes a pessoa acha que o kit de reposição hormonal ele vem junto, né, "Não, eu vou repor o que está faltando", e numericamente no laboratório, né, você mede, tem ali aquele valor, né, que vem Uhum, às vezes uma dosagem um pouco menor, né, um número menor, exato. e a mulher se sente, até pressionada, né, a essa reposição. Então que legal essa sua ponderação, porque esses efeitos colaterais, eles não são necessariamente da falta da testosterona. Uma reposição hormonal bem feita, consciência do que está se do que realmente está faltando, ela consegue melhorar esses efeitos colaterais da menopausa. Que não são só por falta do hormônio, acho que é um estágio de vida da mulher, com solicitação no trabalho, na família, na sociedade, Exato. né, e que muitas vezes, você consegue sem até a própria reposição hormonal. Vamos dizer que nós fomos criadas para para isso ser fisiológico. Eh, eu não concordo muito com isso, disso ser fisiológico. Eu sei que é fisiológico, mas, poxa, não podia ser lá pelos 90 anos? Tinha que ser com 50, Às vezes até mais 40 e cedo em algumas poucos, porque a mulheres, partir né. de 40 anos não é precoce. Precoce é antes de 40. Né, então a partir de 40 não é precoce. Então se você pensar que a gente vai viver até os 100, você vai viver 60 anos sem hormônio,
Ah, muito ruim, né. Não, e é Mas tem legal que mulheres, Juliana, que não sentem nada. pois é, e aí você vai expor a mulher a um risco de reposição desnecessário. Por Então a isso que clínica ela é sempre soberana. exato. A clínica é sempre soberana, a culpada não é a falta da testosterona, porque às vezes todos esses sintomas de falta de energia, de cansaço, de fadiga, gente, vem de uma noite mal dormida que a menopausa te dá. Isso aí a gente sabe Sim, que o sono muda muda, nessa exato, fase. Então, se a gente corrige o sono, a gente corrige tudo aquilo, né? exatamente. Então, a gente tem que estar atentos realmente, né, a atribuir a culpa de todos esses sintomas à falta Exato. da É a testosterona. história da gente não generalizar. Eh, e às vezes criticar, porque eu já vi mulheres que falam: "Eu não quero", e colegas pressionando para: "Não, mas você tem que fazer". Não, você não tem que fazer, é uma opção. Se você não está se sentindo, mal por conta de sintomas de menopausa, se você está super bem e vivendo plenamente, ok, é fisiológico, vá viver, vá ser feliz. É, Né, agora, se você está incomodada, se os sintomas estão te incomodando, é possível fazer uma reposição legal, uma reposição segura, com acompanhamento e que vai melhorar, se não todos, a maioria dos dos seus sintomas. sintomas, com certeza. Se você pudesse dar um conselho, orientar uma mulher 45 mais a começar um plano de beleza, de hormônios, né, quais são os 3 passos que você sugeriria? Hormônio é vida, Hormônio é vida, estamos tô aí. aqui adesivada, tô com meu adesivo Tô com aqui. meu gelzinho, já tomei minha progesterona. É, não, eu faço System Count, né, que aí vai no adesivo, vai os 2 Tem os juntos, 2 juntos, os pra 2 você ver, juntos. são formas diferentes, né, É, transdérmica e é. eu faço gel e tomo a E progesterona. assim, tem mulher que não se adapta a um, que se adapta a outro, é isso, é individualizar. É você entender qual que fica bom para você e vai embora, entendeu. Então, É, pensando nessas mulheres que já chegam para você, já utilizando hormônios, derivados de testosterona e que já estão com essa flacidez de face, o que que pode ser feito para poder melhorar essas pacientes? muitas pacientes já chegam até medicadas por quem prescreveu. A acne às vezes é tão severa que a gente precisa fazer uso da isotretinoína, do Rocutan, oral, para conseguir conter e controlar essa produção de oleosidade. A queda de cabelo, se você não interrompe o uso do hormônio, ela não melhora. Manchas na pele, a gente consegue melhorar usando ácidos, clareadores e tecnologias. Eu acho que um dos principais efeitos colaterais é na flacidez, porque essa perda de gordura, ela promove esse desabamento que eu Uhum, falei, e os estímulos de colágeno, eles são inerentes, aí é necessário que seja feito. O tipo de estímulo depende muito da face do paciente. Se é uma face mais pesada, a gente precisa de uma retração tecidual mais profunda, a gente vai para tecnologias como o MPT, como o Morpheus. Se eu tenho uma alteração de textura de pele, eu posso trabalhar com CO2 fracionado. Se é uma pele mais fina, uma face mais magra, eu vou trabalhar com os bioestimuladores, que eu adoro, aliás. Agora, a resposta de quem usa esses hormônios, ela é uma resposta diferente de quem não usa, porque, parece que se liga um modus, assim, operandi de metabolismo que você aumenta a sua máquina de moer colágeno, digamos uhum. assim. Então a gente tem um efeito menor e menos duradouro, com Uhum. certeza. E sem contar que a gente ainda tem esse efeito de um implante que não se sabe nem quanto tempo vai durar. É, Então, colocou, nem sempre vai conseguir tirar um implante que colocou e que não deu certo, porque acontece. é. Enfim, eu acho que é algo para as pessoas refletirem, né, antes de colocar. Se colocou, vamos refletir se a gente vai repetir, não vai repetir. E tudo é o equilíbrio, né? Tudo existe uma balança de prós e contras. Nós não estamos aqui para julgar ninguém que colocou, deixou de colocar. É o ponto de vista da Érica, o meu ponto de vista, que é um ponto de vista embasado em ciência, sem dúvida. Exatamente. E eu acho que é isso, né, Érica? Exato, O eu acho livre-arbítrio, que né? A decisão é de cada um e os efeitos colaterais estão aí. e as informações estão aí Estão aí. também, né, então as pessoas elas têm
essa possibilidade de analisar as informações e decidir o que cada um quer para si mesmo, né? E eu acho que o que nós queremos como médicos é garantir saúde É. para o nosso paciente. É bem-estar, qualidade de Qualidade de vida, vida, sem dúvida. saúde. Esse Autoestima, é o né, é nosso isso. maior objetivo. Com certeza. Bem, eu queria mais uma vez, Juliana, agradecer por esse bate-papo incrível, por essa oportunidade de estar passando informações tão importantes, né, para as mulheres que estão vivendo esse momento da vida. E conte comigo sempre que você precisar. Obrigada, querida. Foi um prazer te receber aqui e poder contar com essa expertise, eh, técnica, científica e os seus depoimentos pessoais, né, de mulher nessa fase, eu fazendo a sua reposição. Com certeza. Esse diálogo foi realmente muito relevante, urgente e iluminador. Que muitas mulheres escutem isso e sintam que não vão caminhar sozinhas nessa fase. Para você que nos acompanhou, busque médicos que conversem endocrinologia, dermatologia e ciência. Cuide da sua pele, sim, mas cuide de você inteira. Nos vemos no próximo episódio do Além da Pele. Até lá!